Vamos finalizar ele hoje com a ideia do que é o projeto conceitual e ainda ficar aberto com algumas estratégias para geração de criatividade, tá? Dentro da etapa que nós vamos trabalhar na disciplina, tá? Nós vamos trabalhar quase que especificamente o projeto de vocês, né? Ele vem até o projeto conceitual, tá? Então, deixa eu ver a canetinha. Nós vamos finalizar a disciplina com esse item aqui, ó, tá? Então, praticamente nós temos mais umas 3 ou 4 aulas pela frente. A gente, nessa disciplina, não vai fazer, nesse projeto que vocês estão desenvolvendo, nós não vamos fazer o projeto preliminar e nem o projeto detalhado dele. Tá? Eu só vou passar depois algumas informações do que são essas etapas, tá? Mas o projeto de vocês, ele vem até aqui, tá? O projeto de vocês, ele vai concluir, né, com essa atividade aqui, tá? Então, vocês vão fazer o projeto de um produto, que é o ventilador mecânico ou o filtro, né, de bactérias e vírus, né, o sistema de purificação de ar, né, concluindo até essa etapa aqui, tá? Então, vocês fazem até aqui, tá? Só que, além de fazer esses dois projetos de formação conceitual, vocês também vão fazer o planejamento do produto, que já fizeram, estão fazendo, né? A maior parte você deve ter concluído já ele, tá? Planejamento do produto. E também hoje a gente vou dar umas noções para vocês, colocar no projeto de vocês o planejamento do projeto, né? O planejamento do projeto é a ideia, né, de organizar todas as informações, conhecer cada um desses itens, né, do item 1, 2, 3 e 4, o que é feito em cada item, né, e desenvolver todo um planejamento, né, um cronograma de realização dessa atividade. Então, o planejamento do produto envolve essa atividade, planejar essas atividades 1, 2, 3 e 4 que vão ser feitas, né, juntamente com a etapa 0, que é o planejamento do produto. Tá? Então, como planejar tudo isso? Tá? Então, o planejamento do produto envolve análise de viabilidade, né, ver se é viável, não só economicamente, mas tecnicamente a execução do projeto que nós vamos desenvolver, e o planejamento do produto, então, hoje, a gestão de projeto. Tá? O que nós vimos, então, até agora, na aula passada, vamos ver hoje, é então o projeto conceitual, que é uma etapa aqui, né? Tá aqui, ó, tá? É uma etapa que vamos chegar até aqui, ó, tá? Esse vai ser o trabalho que nós vamos desenvolver, tá? Geralmente, né, esse trabalho envolve, primeiro, vou colocar aqui o item 0, o item 1, o item 2, está nessa ordem aqui, 3, 4, 5, certo? Eu não estou dando nessa ordem, porque eu preciso mostrar para vocês inicialmente o que era o projeto informacional, o que é o conceitual, quais são as etapas, para que vocês façam, então, o planejamento do projeto, saibam as etapas e desenvolvam o plano de projeto. Tá? Então, nessa nossa disciplina, nós não estamos vendo exatamente na ordem que vocês vão executar num projeto. Tá? A ordem do projeto é essa, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? Mas vocês, então, a partir de agora, vão conhecer o que é as etapas do projeto informático e vão poder desenvolver o planejamento do projeto. Tá? O projeto conceitual que nós estamos vendo hoje, então, ele envolve, né, essa etapa aqui. Né? Nós vamos entrar com informações do problema de projeto, essas informações aqui, certo? E vamos trabalhar elas aqui dentro, elas vão sendo trabalhadas aqui dentro, e vão sendo conduzidas, então, à concepção do projeto, né? A ideia que eu quero ter aqui no final do projeto conceitual é um croquis, né, do que vai ser o meu equipamento, né? Então, esse croquis é realmente um desenho, né? É um desenho, né, de uma estrutura, de um sistema, é um croquis, né, mostrando, né, neste croquis, quais são as partes que compõem o sistema, tá? Então, esse croquis que nós vamos estar desenvolvendo aqui, né, ele vai ter, para cada função do meu equipamento, imagine que o equipamento seja esse aqui, né,
no final do projeto conceitual, eu vou ter o conceito de cada função que vai ser desenvolvida pelo sistema, tá? Então, um sistema qualquer, ele possui várias funções, né? Então, nós vamos identificar aqui no começo as funções que o sistema tem que ter, tá? E no decorrer desta sequência, vamos determinar os conceitos, né? Quais são os conceitos que podem ser utilizados para cada função e vamos escolher, né? Escolher o melhor conceito para cada função. E a escolha desse melhor conceito vai estar associado às necessidades que o cliente tem. As necessidades é que vão definir exatamente qual é o conceito que eu vou escolher. Função, por exemplo, gerar movimento. Gerar movimento. Uma função gerar movimento pode ser feita por um motor elétrico, pode ser realizada por um motor a combustão interna, né? E assim por diante. Qual desses conceitos eu vou utilizar? Eu vou escolher o melhor conceito para fazer parte da função que é, né, para a função número 1 aqui, gerar movimento. Aqui, ó, a função gerar movimento, ela pode ser realizada por um motor elétrico, pode ser realizada por um motor de combustão, pode ser realizada por uma bomba hidráulica, né, e assim por diante. Qual é o melhor conceito que eu vou usar para a função? Né? Eu vou escolher o melhor conceito e vou colocar no croquis, né, do meu produto, tá? Vejam que nessas etapas, no final do projeto conceitual, nós não vamos sair com um desenho pronto do equipamento, tá? Um desenho no CAD pronto do equipamento. O desenho pronto do equipamento, ele vai ser desenvolvido lá na etapa, aqui, ó, né? Na etapa do projeto detalhado. Aqui que eu vou fazer o desenho, né? Não sei nem se nós vamos precisar fazer o desenho do equipamento nosso, tá? Talvez a gente nem precise fazer, porque nós vamos concluir até o projeto conceitual, desenvolvendo o esquema, o croquis do equipamento, talvez já esteja suficiente para a nossa função, da nossa disciplina. Tá? Então, nós não vamos precisar fazer o desenho do CAD do equipamento. É só fazer um croquis e definir, esclarecer, né, escrever sobre por que nós optamos por cada função. A função número 1 vai ser realizada pelo motor elétrico, porque o motor elétrico é um motor cuja energia é eletricidade, no hospital está disponível a energia elétrica e assim por diante. Então, nós vamos concluir por aí, tá? E aí, então, para fazer esse projeto conceitual, nós vamos precisar das necessidades do cliente, aqui embaixo, então, tá? E vamos desenvolver essas duas atividades, a análise funcional e a síntese de soluções, a escolha da melhor solução, tá? A análise funcional vai, necessariamente, é o que vocês devem ter concluído hoje, tá? Então, vocês vão definir qual é a função principal do equipamento, né? E vão escolher para baixo dela todas as funções parciais que são desenvolvidas, né? E vão escolher para a função parcial todas as funções, se tiverem as funções parciais de segundo nível ou terceiro nível, né? Então, para cada uma daquelas funções que vocês desempenharam, né, que foram funções parciais, né, que é a função principal ou a função geral, e aqui embaixo as funções parciais, função parcial de nível 1 e funções parciais aqui, ó, né, de nível 2, se for necessário. E cada uma dessas funções parciais de nível 2 aqui, 13, assim por diante, né, vocês vão escolher um princípio de solução para ela. Tá? Então, vocês vão ramificar, então, a estrutura de vocês, né, no formato de uma árvore, né, e vão tentar, e vão definir essas funções de cada função do equipamento, tá? Ok? Então, isso aqui não vai ser uma matriz pequena, é uma matriz grande, tá? É uma matriz grande, porque se vocês olharem o produto que vocês estão projetando, ali tem várias funções, né? Tem várias funções e cada função tem que receber um
um conceito, um elemento que vai fazer aquela função ser executada, tá? Cada elemento, então, é um desses elementos que vai fazer parte da máquina que vocês vão estar projetando. Um motor elétrico, um compressor, um reservatório, um pedestal, uma válvula de alívio e segurança. Tudo isso são conceitos que vocês vão escolher dentre vários tipos de conceitos para aquela função que vocês estão projetando, tá? Então, vocês vão projetar uma máquina para a função que ela vai executar, tá? Você tem que estar bem claro com isso na cabeça de vocês. Por isso que é fundamental vocês conhecerem o produto que vocês vão desenvolver através do projeto informacional e do planejamento do produto, tá? É esses dois elementos que vão dar para vocês subsídio para vocês agora aplicarem a engenharia mecânica, a computação, a elétrica e elaborar um equipamento, né, propor um conceito de equipamento novo para aquilo que vocês estão querendo executar de função, tá? Então, a ideia é essa, tá? E dentro de cada uma dessas funções, como eu falei, vocês vão ter vários princípios de solução que vão poder ser adotados. Aqui, vocês vão escolher o melhor. Escolher, então, o princípio mais adequado para a função, de acordo, né, com a necessidade do cliente. Tá? O princípio, escolher o princípio, né, o conceito, né, o princípio, o conceito, né, mais adequado para cada uma das funções que vocês vão executar. Tá? Então, a primeira parte é pensar no produto. Agora, pensar funcionalmente. Tá? Então, por quê? O projeto do equipamento é desenvolvido de acordo com a função que ele pretende executar. A manutenção de um equipamento, pessoal, quando vocês vão estudar manutenção mecânica, ou manutenção industrial, na grade de vocês, manutenção industrial, vocês vão executar a manutenção industrial de acordo com a função que o equipamento executa, tá? Então, vocês têm que ter claramente na cabeça de vocês que daqui para frente, vocês têm que pensar na forma de função do equipamento, e depois achar um meio físico para executar a função. A análise funcional, né, vai depender de duas coisas. A primeira, que vocês devem ter feito, então, hoje, é a elaboração da estrutura funcional, e depois, então, a elaboração da matriz morfológica, tá? Então, esses dois elementos são elementos que vocês devem ter feito esse hoje, tá? E agora, para mais alto, para finalizar o projeto de vocês vão fazer o item 2, e depois, então, na sequência, o item 3, elaboração da matriz de decisão, o item 4, matriz passa, não passa, e o item 5, né? O item 5, matriz de avaliação da necessidade do produto, tá? Então, vocês estão chegando no final do projeto, pessoal, tá? Que eu vou cobrar de vocês. É até aqui, ó, tá? Esse vai ser o projeto que vocês vão ter que entregar nessa disciplina, tá? Cálculos estruturais, cálculos de desenhos completos, definitivos, vocês não vão precisar fazer isso, porque o nosso caso vem até aqui, tá? Se quiserem fazer um desenho do equipamento, façam, mas a ideia é chegar até o projeto conceitual, tá? Porque nós não temos tempo suficiente, nem vocês, né, nem eu, nem vocês, nem eu na disciplina, e nem vocês como alunos, né, para concluir um projeto até o final do semestre, tá? Nós vamos até aqui, então, tá? Até a aula de hoje, mais ou menos, é o que nós vamos utilizar para executar o projeto. Só que daí vem uma série ainda de agregados, né? O planejamento do projeto, né? Vou mostrar para vocês como escrever todo o relatório para vocês entregarem, tá? Mas é até aqui. Por isso, né? Tem que pensar bem no informacional, planejamento do produto, para terminar essa parte aqui, tá? Vamos para frente ainda, tá? Vamos para frente ainda, tá? Todo o projeto conceitual, ele depende disso, tá? Inicialmente, nós vamos fazer a estrutura funcional, que é o que vocês fizeram para hoje. Depois, vamos fazer a matriz morfológica, que é a definição dos conceitos, né, que podem ser usados para cada função. Depois, o item 3, que vocês vão fazer um conceito.
o item e depois, né, vão usar a matriz passa, não passa, 4, e por fim, né, o item 5. Essas etapas que vocês vão fazer agora. Vocês devem estar aqui, nessa etapa aqui. Gerar uma estrutura funcional do produto. Tá? Então, pessoal, o que vai ser isso? Aqui, o formato que vocês está colocando aqui da estrutura funcional é num formato de árvore. É muito parecido com esse formato que eu passei para vocês aqui, ó. Função principal em cima, as funções parciais embaixo e as parciais de segundo nível, tá? E aí, né, essas funções, para cada uma dessas funções que estão aqui embaixo, neste nível aqui, ó, tá? Vocês vão definir, né, um princípio de solução, tá? Então, vamos pensar aqui um pouquinho nessa estrutura aqui, ó. Deixa eu apagar um pouquinho isso aqui, tá? Então, vocês definiram aqui, ó, né? Deixa eu apagar um pouquinho isso aqui. Vocês definiram, por exemplo, o seguinte, ó, tá? Deixa eu dar uma ampliada para vocês verem aqui. Vou pegar aqui uma função, né? Vou pensar aqui na função alimentar o arame. Vejam aqui nessa estrutura funcional aqui de uma máquina de montar, de fazer nozinhos na estrutura metálica, na ferragem que vai dentro do concreto. Agora esqueci o nome, né? Vergalhões, pegar os vergalhões de aço e montar aquela estrutura, né, que vai dentro do concreto, né, e fazer a amarração com o fiozinho metálico, né? Fixar estribos aqui, ó. Estribos, fixar, é só olhar o nome, né? Fixar os estribos nos vergalhões de aço, tá? Então, essa função principal é uma função de uma máquina para enrolar, né, para fixar os vergalhões de aço nos estribos, tá? Então, o estribo é uma coisinha, é aquele sisteminha, deixa eu fazer aqui, né? É aquela pecinha de aço que vai dentro do concreto, tá? E depois a gente passa os vergalhões de aço, né, aqui assim, né, em vários vergalhões de aço, né, e tem que fazer um nozinho aqui, ó, para fixar o estribo no vergalhão de aço. Então, são várias pecinhas, né, que são fixadas no vergalhão de aço. Tá? Então, tem que fazer aquele nozinho. E essa peça aqui, depois vai dentro, você coloca dentro de uma caixa, enche de concreto e forma um pilar ou uma viga de uma casa, tá? de uma edificação. Tá? Então, esse é a maquininha era para fixar, então, dar aquele nozinho no sistema, né, no sistema de... a borracha aqui. A máquina, então, fixar os estribos é para fazer aquele nozinho entre o estribo e o vergalhão de aço. Tá? Vamos pensar assim, ó, na minha máquina, eu tenho a função alimentar o material de fixação, e dentro dessa função parcial, a principal, a parcial de segundo nível, tá aqui ela, ou elementar, tá? Tá aqui, ó, uma função, alimentar o arame. Então, essa aqui é uma função do equipamento, ele tem que alimentar o arame continuamente, tipo aquelas máquinas MIG, MAG, né? Onde você aperta o botãozinho e, no caso, na máquina da MIG-MAG, o eletrodo, né, que é um fio, ele vai sendo alimentado para formar tocha para deposição lá no material. Imagine aqui a mesma coisa, né, a máquina alimentando o tirantezinho, né, para fazer o nozinho lá na máquina, lá no vergalhão de aço, tá? Então, imagine essa função que foi definida, que é alimentar o arame, tá? Então, vejam, para alimentar o arame, tá, nós fizemos o seguinte, ó, colocamos aqui, ó, na matriz morfológica, nós colocamos aqui, ó, a função alimentar o arame, tá aqui ela, vocês conseguem enxergar aqui, alimentar o arame, tá? Então, para essa função que foi pensada, alimentar o arame, tá, vejam que os possíveis princípios de solução que podem ser utilizados é fazer isso manualmente. Então, o cara com uma mão vai alimentando o vergalhão de aço.
Poderia ser feito com 2 rolos pressores, que é o que tem no sistema MIG-MAG. Tem um motorzinho de passo e tem 2 rolinhos pressores que vão alimentando o arame de soldagem. Tá? Então, eles vão girando e vão puxando para dentro da máquina, né, lá para a tocha, vão empurrando o fio, né, para que ele seja alimentado lá. Então, isso aqui poderia ser um princípio de solução. 2 rolinhos pressores empurrando com um motor de passo, empurrando um fio para dentro da máquina. Tá? Ou então poderia ser, não precisava ser 2 rolinhos, e poderia ser um rolinho empurrando através de uma superfície plana, empurrando o fio para os 2 sistemas. Tá? Ou poderia, de repente, ser uma mãozinha, duas mãos pressoras, né, que vão, de uma certa forma, pressionam o fio e levam ele para baixo. Abre a mãozinha volta para cima, pressiona e leva para baixo. Poderia ser a forma também de alimentar o arame para fazer o fio. Então, vejam que para esse princípio de solução que é alimentar o arame, o projetista pensou em 3 princípios de solução que poderiam ser realizados para conduzir ou alimentar o arame. Tá? A outra seria, vamos pegar um mais simples aqui, ó, gerar energia para alimentação, né, da máquina. Então, o projetista pensou que ele poderia fazer essa geração de energia para alimentar a máquina com um motor elétrico, ou poderia ser um motor pneumático, ou poderia ser com um trem de engrenagens, ou poderia ser manualmente. Né? O cara com uma catraquinha lá, de repente, poderia estar girando a catraquinha e alimentando manualmente. Então, são os possíveis princípios de solução que poderiam existir para alimentar, gerar energia para alimentação. Ah, poderia ser um motor hidráulico? Não, né? Essa maquininha é tipo uma furadeira. Ela tem o mesmo tamanho de uma furadeira. Então, um motor hidráulico jamais poderia ser usada, né, para um sistema como esse. Ia ficar incompatível com a função que ela deseja executar. Então, cada função que a gente encontrar para o equipamento, tá? Tá aqui elas aqui nessa coluna, tá? Que é a matriz morfológica, nós vamos procurar identificar vários princípios de solução para poder escolher qual o melhor que eu vou usar para a máquina. Então, esses princípios de solução que estão colocados aqui, eles vão sendo colocados nessa matriz que eu chamo de matriz morfológica. À medida que eles vão vindo na mente da gente, a gente vai colocando aqui um desenho, um croquis, pessoal, manualmente. A gente escreve embaixo motor elétrico e faz um desenho manualmente e coloca manualmente o desenho do motor elétrico. Tá? A mão, o princípio de solução. Não é para gastar tempo em nada no AutoCAD, no SolidWorks, né? Em nada, pessoal. Tudo isso é ideia manual, é conceito manual. É como se nós tivéssemos uma gaveta lá no nosso escritório e para cada função que eu executo, eu tenho uma folha de papel, né? Um papelzinho lá, uma folha ofício, e eu vou lá, à medida que vem uma ideia, eu desenho esse princípio de solução na folha e guardo na minha gaveta. Tá? Lá está escrito alimentar material fixação. Quando vem uma ideia, eu vou lá e desenho manualmente essa ideia e guardo ali para depois, daqui a pouquinho, ver qual que eu vou utilizar de maneira geral. É bem assim, pessoal. Tá? Essa ideia, uma folha, geralmente a gente vai fazer isso inicialmente numa folha. Cada função eu crio uma folha lá no escritório, uma folha com a função, e à medida que vai surgindo uma ideia, que alguém comenta alguma coisa, eu vou lá e desenho ela e escrevo, ó, o princípio é esse, tá? Realmente é essa a ideia, tá? E depois, a gente pega aquela folha e formaliza, guarda essa informação no projeto nessa matriz morfológica. Exatamente isso que a gente vai fazer. Então, para cada função, né, à medida que eu tenho a função, à medida que as ideias vêm surgindo para a equipe de projeto, eu vou colocando elas aqui na medida que elas surgem. Tá? Promissoras, algumas ideias podem ser promissoras, outras podem morrer por aqui, porque talvez não tenha nexo
ou a tecnologia não seja adequada naquele momento, talvez elas fiquem por aí, parem por aí. Mas a intenção é sempre guardar todas as informações possíveis nessa matriz. Mas como é que é feito isso? Eu faço num papel ofício, guardo e depois eu organizo elas aqui. Tá? Depois de ter feito isso, né, depois de ter gerado a matriz morfológica, a gente vai passar para a escolha do melhor conceito. Tá? Então, para cada, função, nós vamos tentar organizar um conceito próprio para o equipamento. Deixa eu ampliar essa figurinha para vocês, só um pouquinho. Então, vem a matriz de decisão, que é esse elemento aqui. Ó, tá? É esse elemento aqui. Ó. A matriz de decisão, pessoal, é uma matriz parecida com a matriz morfológica, só que nela, lá em cima, então eu vou ampliar um pouquinho aqui, ó, nós vamos colocar todas as funções, ó, eu tenho a função principal e a função parcial e função elementar aqui, ou função parcial de segundo nível. Vou gerar opções, ó. Tudo isso aqui é uma opção. Vejam, isso aqui, ó, seria o princípio de uma máquina 1, o princípio de solução de uma máquina 2, o princípio de um produto 3, o princípio de solução de um produto 4. Tá? Então, é como eu vou montar as funções. Então, vejam, a primeira opção, que foi a primeira máquina que eu estou pensando, ela tem várias funções, funções elementares, ou parciais de segundo nível. Por exemplo, apoiar o equipamento sobre o vergalhão. Para essa máquina 1, eu vou usar esse princípio de solução para a máquina 1, para gerar a função apoiar equipamento sobre o vergalhão. Para gerar energia para alimentação, eu vou usar o motor elétrico. Para conduzir o arame, eu vou usar um conduto flexível. Para alimentar o arame, vou usar rolo pressor. Posicionar o arame, vou usar esse princípio de solução. Então, para cada princípio de solução, pessoal, para cada princípio de solução, eu vou colocar aqui, para cada função, eu vou colocar um princípio de função para o equipamento que eu vou chamar de número 1, opção 1. Já a opção 2, que é um outro equipamento diferente, eu vou usar, né, como princípio o mesmo anterior, motor elétrico. Aqui, ao invés de usar o conduto flexível para transmitir o movimento, eu vou usar um cabo da máquina. Tá? Vou usar, então, um cabo de máquina diferente. Tá? Ao invés de usar os rolos pressores, eu vou usar um rolo pressor só. E assim, aqui, vou usar um outro princípio com sensor de posição. E assim por diante. Então, vejam que essa máquina 2 que eu vou produzir, ela vai ter conceitos diferentes para realizar a mesma função. Tá? Então, ó, vai ter algumas situações são iguais, outras vão ser diferentes. Tá? Aqui, então, ó, cortar o arame com uma faca de corte ou com uma corrente elétrica. Vou acionar a torção por um motor, eixo motor ou superfície de contato. Então, no final das contas, a máquina 1 vai ser um pouquinho diferente da máquina 2, que vai ser um pouquinho diferente dos princípios da máquina 3, que vai ser diferente dos princípios da máquina 4. Muitas coisas podem ser iguais, tá? Muitas coisas podem ser iguais. Aquela função que realmente vai atender satisfatoriamente a função aqui, ó, né? Talvez eu possa usar para todas as máquinas, para todas as concepções, usar a mesma função. Por exemplo, gerar energia, todas elas vão usar motor elétrico, não tem muita opção, tá? Então, todas vão ser com motor elétrico, tá? E assim por diante. Então, vocês vão criar essa matriz, né? Que nós vamos chamar, então, de matriz de decisão, tá? Matriz de decisão, tá? Deixa eu mostrar mais uma coisa para vocês, tá? A número 1 aqui, ó, é a matriz morfológica. E a matriz número 2 aqui é a matriz decisão. Então, primeira coisa, vocês vão definir as funções do sistema. Primeira coisa, item A, função do sistema. Para cada função, vocês vão escolher um princípio de solução. Ou vão identificar
vários princípios de solução que vão na matriz morfológica. Essa aqui é a morfológica. Morfológica. Essa aqui é a decisão. Decisão. Tá? Matriz morfológica e decisão. Vejam a opção 1. Vocês, à medida, então, que as ideias de vocês vieram para cada função, vocês foram colocando as ideias aqui na matriz dos princípios de solução. Para cada função, as ideias que vieram foram fazendo um croquis de cada uma delas à medida que elas vieram para vocês. Tá? Como é que vocês vão fazer a matriz? Como é que vocês vão fazer a matriz de decisão? Os princípios, né, de solução. Número 2. Então, veja o seguinte. À medida que vocês definiram vários princípios de solução na morfológica, vocês vão fazer o seguinte. Opção 1. O que eu posso usar para a opção 1? Opção 1. Bom, a opção 1, eu vou usar esse princípio aqui. Ó. Esse vai ser o princípio que eu vou usar para 1. Para a função 1, que é essa, apoiar o vergalhão de aço aqui, ó, função A. Para a função B, que é gerar energia para alimentação, o que eu vou usar de função? Eu vou usar o motor elétrico. Então, ó, eu vim para cá, ó, escolhi o motor elétrico. Tá? Para conduzir o arame, aqui, ó, na matriz, no item C aqui, ó, eu escolhi, né, conduto flexível. Então, vim para cá, ó. Para alimentar o arame, eu escolhi aqui, ó, o item rolopressor. Vim para cá, ó. Para posicionar o arame, aqui, ó, foi escolhido para posicionar o arame. Deixa eu ver qual que eu escolhi aqui, né? Esse aqui, ó. Vim para cá. Opa. Vim para cá. Escolhi esse princípio, que foi para lá. Tá? Para entrelaçar o arame, na opção 1, ó, eu escolhi esse aqui, ó, vim para cá, ó, escolhi essa função. Para gerar energia para torcer o arame, motor elétrico, vim para cá, ó, escolhi esse princípio de solução aqui para gerar energia para alimentar o arame. Tá? Para prender as extremidades do arame, eu usei essa aqui, ó, disco. Então, vim para cá, ó, escolhi esse princípio de solução aqui. Tá? Para cortar o arame, vim para cá, ó, escolhi esse princípio. Para acionar a torção, vim para cá, ó, escolhi esse princípio. Tá? Então, vejam que a opção 1, que é essa opção aqui, ó, a opção 1, os princípios de solução que foram escolhidos para a opção 1 foram exatamente esses, ó. Foi a última ideia que veio para nós no grupo, depois foi motor elétrico, conduto flexível, rolopressor, isso, é o que me formaram a primeira opção do equipamento, ó. Essa opção aqui, ó. Primeira opção do equipamento foi essa. Então, a primeira ideia de equipamento pronto para executar as funções que eu pretendo fazer são essas aqui, ó. Vieram dessa sequência aqui de, né, princípios de solução. Então, eu peguei tudo isso aqui, ó, né, e coloquei nessa ordem de opção 1. Tá? As funções têm que ter compatibilidade. Tá? Então, se eu vou escolher, por exemplo, um motor elétrico, né, para transmitir a energia elétrica tem que ser um fio de cobre. Agora, se eu tivesse um motor pneumático, para transmitir a energia para o motor pneumático, teria que ser um tubo flexível, um tubo para conduzir o ar comprimido, né? Às vezes, os princípios de solução têm que estar alinhados entre si, tem que usar a mesma tecnologia, tá? Senão não funciona. Tá? Agora, a opção 2. Imaginem a opção 2. Deixa eu colocar aqui um azul. Opção 2, ó. Opção 2. A outra máquina que eu vou tentar escolher para poder gerar um princípio de solução vai ser o seguinte, ó, é a opção 2. Então, a opção 2, novamente, para formar a opção 2, eu escolhi esse princípio de solução aqui. Para a primeira função.
Para a segunda função, ó, aqui então eu escolhi esse aqui. Para a segunda função, eu escolhi novamente o motor elétrico. Para a terceira função, que é esta aqui embaixo, ó, eu escolhi agora este aqui, ó. Para a quarta função, eu escolhi esse aqui, ó. Para a quinta função, eu escolhi este aqui, ó. Para a sexta, vamos terminar aqui, eu escolhi o mesmo da anterior. Para a sétima, também motor elétrico. Para a 8, escolhi, acho que é o mesmo de antes, ó, é esse aqui. A 9 foi a descarga elétrica, para cortar o fio com uma descarga elétrica. E a 10, acho que foi a mesma, né, que eu peguei antes aqui, essa aqui, ó. A 10 foi essa aqui, ó. Então, vejam que esse conceito que está colocado aqui, ó, esse conceito aqui, ó, que é a opção 10, eu escolhi outros princípios de solução para fazerem parte dele. Ó. Foi esse aqui. Deixa eu dar um ESC aqui. Eu escolhi, ó, este, vim para cá, motor elétrico, e assim por diante. Mas assim, como é que faz primeiro? Primeiro define essa sequência aqui e vai colocando ela lá na matriz, na sequência da matriz morfológica. Tá? Então, a mesma coisa se faz para a opção 3 e a mesma coisa para a opção 4. Então, essa é a matriz de decisão. Eu vou escolher, dentre os vários princípios de solução que estão na matriz morfológica, eu vou formar um produto, outro produto com princípios de solução diferente, mas para executar a mesma função. Tá? Todos eles têm que executar a mesma função. Tá? Ok? Então, essa, né, é a ideia de partir da matriz morfológica e vir para a matriz de decisão. Tá? A gente vai formar o produto que a gente deseja na matriz de decisão. Tá? Geralmente, a opção 1 é a principal ideia. A gente já tem, nessa altura do projeto, nós já temos, né, ideia de como vai ser o produto. Então, a gente vai colocando, geralmente, na opção 1, a nossa melhor ideia. Talvez, né? Talvez a nossa melhor ideia do projetista, ela esteja colocada na opção 1, tá? É aquilo que eu estudei até agora, tudo que eu vi até agora, talvez esteja na opção 1. Mas a opção 2 também é uma possibilidade, né? Que talvez o meu cliente possa aceitar. Talvez a opção 3 também ele possa aceitar e assim por diante, tá? A gente não sabe exatamente qual é a melhor opção de todas ainda, tá? Quem vai escolher qual é a melhor opção é ainda o cliente. É aquelas necessidades que o cliente definiu no começo do projeto informacional é que vão definir ainda qual é a melhor. Mas tudo indica que na visão do projetista, a opção 1 seja a melhor opção. Mas eu preciso depois comparar a opção 2, 3, 4 e a opção 1 com aquilo que o cliente também deseja. Tá? Mas, geralmente, nessa altura do projeto, aquilo que o cliente quer, a gente já conhece, a gente está projetando já, né? O projetista tem o conhecimento e tudo indica que seja a opção 1 a melhor opção. Tá? Então, gente, tá? Nessa altura, é isso que nós vamos fazer. Tá? Nós vamos tentar pegar isso, né? E partir da matriz morfológica e definir, então, essa matriz de decisão. Depois de feito isso, eu tinha colocado aqui já, tá? Nós vamos usar a matriz passa-não passa. Cada opção do projeto, então, estão aqui, ó, as opções 1, 2, 3 e 4 do projeto. Nós vamos pegar agora e vamos avaliar ela de acordo com as necessidades do cliente. Então, o que nós vamos fazer? Olha aqui, eu vou pegar as necessidades do cliente que foram definidas no projeto informacional, todas elas, ó, ser confiável, ser, ter e estar, né? Lembra das necessidades ligadas com o verbo ser, ter e estar? Então, aqui elas, ó, todas as necessidades que o cliente definiu, em ordem de priorização, né? Essa aqui é a mais importante e aqui embaixo é a menos importante, tá? E vamos colocar
para cada opção, opção 1, aqui ela, opção 1, ó, aqui é a opção 1 do equipamento, tá? Vamos verificar se ser confiável passa ou não passa. Então, o P é passa e o NP não passa. Então, ser confiável, essa configuração aqui, ó, essa função, essa, elas são confiáveis? São. Então, passa. Todo o conceito passou pela necessidade do cliente. Ter alto rendimento. Essas opções aqui, ó, opção 1, 2, 3, tudo isso aqui, ó, passa em ter alto rendimento? Sim, opa, passou então também aqui, ó, passa. Tá? Ser fácil de operar. Todos esses conceitos aqui são fáceis de operar? O equipamento passa. E assim a gente vai colocando para cada necessidade do cliente se aqueles princípios de solução passam ou não passam. Opa, aqui, ó. Ter baixo custo de manutenção. Puxa, esse conceito aqui, ó, alguma coisa disso não tem baixo custo de manutenção. Então, não passou. Não passou. Não passou. Então, esse equipamento que eu vou produzir, possivelmente não vai ter baixo custo de manutenção. Tá? Tá aí, ó. Não vai atender. Ter um sistema que permita a utilização de arame simples, também não passa, também não permite. Tá? É só simples, não permite. E as outras passa, e assim por diante. Tá? Vou pegar a opção 2. Agora, essa aqui, ó. Vou fazer a mesma análise para todos esses princípios de solução aqui. Vou verificar se ele tem é confiável. Passou. Ter alto rendimento. Passou. Ser leve. Não passou. A segunda opção, ser leve, não passou. Ser ergonômico. Também não passou. Ter baixo custo. Também não passou. Também não passou aqui, ó. Não passou, ser fácil não passou. Então vejam que a opção 2 tem mais não passa, tem 1, 2, 3, 4 não passa, enquanto que a opção 1 tem 2 não passa. Já a opção 3, ó, tem 1 não passa, 2, 3, 4, 5, 6 não passa. A opção 4, 1, 2, 3, tem 3 não passa. Tá? Então, se eu for avaliar a necessidade do cliente, tá? A opção 1 é a melhor opção, porque a opção 1, ó, continua, ela tem 2 não passa. Tá? A opção 1, ó, tem esse não passa aqui e esse aqui, ó. Então, ela é ainda a melhor escolha. A opção 1 é a melhor escolha de acordo com o que o cliente quer. Se fosse em segundo lugar, talvez viria a opção 4. Em terceiro lugar, talvez viria a opção 2. E em último lugar, a opção 3. Talvez seria nessa ordem. Se eu tivesse que escolher por necessidade de cliente, ó, o cliente talvez... É isso, né? Eu acho que é. O cliente... Não, aqui é o 4, eu acho que é. Aqui seria o 3 e aqui seria o 4. Ó. Aqui seria a opção 4. É o que mais tem não passa é o 4. É o 3. 2 e o 3. Tá? Então, seria talvez essa... Não, deixa eu fazer aqui. Eu estou contando errado hoje. Né? Essa aqui seria, né, a opção 2. Esse aqui seria possivelmente a opção 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Talvez essa aqui seja a opção, a terceira opção, e essa aqui realmente seja a última opção, de acordo com o cliente. Então, ainda, para mim, essa opção aqui, ó, é a melhor opção. Ó. Essa aqui é a melhor. Então, eu vou projetar o meu produto, talvez, de acordo com esses critérios aqui. Ó. Então, possivelmente, esses princípios de solução aqui, ó, que estão na opção 1, sejam os melhores que o cliente pode utilizar, que o cliente quer, para executar a função que o cliente quer. Tá? Então, seja a opção melhor que eu tenho. Tá? Então, a gente faz uma comparação pela matriz passa e não passa. Então, essa matriz passa e não passa é uma ferramenta, tá? Ela é uma ferramenta para apoiar a nossa tomada de decisão. Nós, como projetistas,
opção que nós vamos escolher? Nós precisamos ter uma noção do que escolher. Então, a matriz passa não passa é uma forma de fazer isso. Tá? Mas ainda, veja o seguinte, ó. Ser confiável tem peso 10. Ter alto rendimento tem peso 9. Aqui embaixo, ó, ter fácil de transportar tem peso 2. É o peso que o cliente deu lá na necessidade do cliente. Então, eu tenho que levar também isso em conta. Esses aqui em cima são os mais importantes, ó. Esses são os mais importantes. E esses aqui embaixo são os menos importantes. Então, eu tenho que levar isso em consideração. Então, imagina que eu tenho um monte de não passa aqui, ó. Não passa, não passa, não passa e não passa. Mas, de repente, se eu verificar isso, esses não passa, eles têm um efeito pequeno, porque são as necessidades menos importantes do cliente. Tá? Então, na realidade, eu tenho que ainda fazer uma verificação entre essas opções, né? E verificar, de acordo com a ordem de priorização do cliente, fazer uma comparação com a ordem de priorização. E aí a gente usa uma segunda ferramenta de escolha, que é a matriz de avaliação das necessidades do cliente. A gente pega e coloca nessa matriz, que é a última matriz que a gente vai fazer no projeto conceitual, coloca aqui, ó, o conceito definido anteriormente. Então, o conceito 1 era o melhor. É a referência, então, nossa. Tá? Esse conceito 1 é a nossa referência. Nós vamos pegar aquela referência e vamos ainda fazer uma comparação com a máquina 2, com a máquina 3 e a máquina 4, para ver, levando em conta o peso que o cliente dá para cada necessidade, né, ó, aqui tem peso 10, aqui tem peso 10, aqui tem peso 9. Ó. Vou fazer uma comparação, então, entre a referência e as demais, né, opções de projeto e verificar se ainda pode existir uma melhor ou pior que a referência. Pior, certamente elas são. Mas qual é? Será que não pode ter uma melhor ainda? Essa é a ideia. Então, a gente analisa de modo global todos os princípios de solução da referência, a gente toma como a referência e compara essa referência com as demais, para cada item de necessidade de cliente. Então, ser confiável. A referência é igual. A pergunta foi a seguinte: a opção 2, ela é igual, pior ou melhor que a opção referência 1? Se for melhor, ela leva um símbolo de mais. Se for pior, um menos. E se for igual, um igual. Tá? E a gente vai colocar aqui, então, ó, isso aqui. Ó. Então, aqui, vejam que foi igual. A opção 2 é igual à opção 1. A opção 3 é igual também, ó, à opção 1. E a opção 4 também é igual. Então, em termos de confiabilidade, todas são iguais. Já em alto rendimento, vejam que, né, a opção... Veja que a opção... Deixa eu colocar aqui, apagar um pouquinho aqui. Vejam que a opção... Deixa eu só colocar aqui a canetinha vermelha. Vejam que ter alto rendimento, a opção 2 é igual à opção 1 e a opção 3 é pior do que a opção 1. Então, foi o símbolo menos, ó, pior. E a 4 é igual. E eu vou colocando em cada uma delas, fazendo uma comparação. Ó. Ser fácil de operar. A opção 2 é pior do que a 1, a opção 3 é pior do que a 1 e a opção 4 é igual a 1, a referência. E vou colocando menor, menos ou mais para dizer se é melhor, né? Melhor, pior ou igual. Vou fazer essa comparação entre elas. Tá? E vou colocando aqui. Depois, eu vou fazer o seguinte. O igual corresponde a um número 0. O melhor corresponde a um número mais 1. E o pior corresponde a um número menos 1. Então, eu vou fazer agora uma comparação. Então, onde tem igual é 0. Né? Vamos colocar aqui. Onde tem igual é 0. Deixa eu aplicar a borracha aqui para apagar um pouquinho. Ó. Onde tem igual,
Vamos fazer o primeiro caso aqui. Ó. Fazer o primeiro. Onde tem igual é zero, ó, então, ó, aqui em cima, zero é igual a zero, zero, menos 1. Onde tem menos é menos 1. Onde tem igual é zero, 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 menos 1. Zero, menos 1. Zero, zero, menos 1. Zero, 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 zero aqui embaixo, ó, zero, 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 menos 1. É menos aqui, vamos colocar menos. E 0 e 0. Aqui eu vou somar o número de positivos e embaixo eu risquei aqui em cima, né? E embaixo o negativo. Ó. Então, ó, aqui eu vou somar os negativos e em cima os positivos. Quanto positivo eu tenho? Nenhum positivo. Zero positivo. Zero positivo. Tá? Zero positivo. Quantos negativos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5 negativos. Então, eu tenho, soma os negativos, menos 5. Ó. Menos 5. Quantos eu tenho, então, na soma total? O menos mais o mais. Eu tenho menos 5. O menos 5 quer dizer que essa opção 2 é pior do que a opção de referência. Ó, é pior que a referência. Tá? É menos 5. Se tivesse dado positivo, quer dizer que a opção 2, olhando o critério do cliente, ela é melhor que a referência. Eu tenho que dar uma olhada que tem algum conceito que está trocado, tá? Que está errado aí na minha análise. Então, alguma coisa eu tenho que fazer. Tá? Então, essa primeira soma aqui, ó, essa linha aqui da tabela, que é a matriz de avaliação das necessidades do cliente, tá? Ela, então, é a soma, né, dos números mais 1 e menos 1. Tá? E 0. Então, deu isso aqui, ó, menos 5. Agora, eu tenho o peso total. Essa coluna aqui, ó. Peso total. Isso aqui, ó. O que é o peso total? Vejam que o cliente, para cada uma das necessidades, ele tem um peso, que foi definido lá na matriz, lá no início do projeto informacional, 10. Aqui também, ó, 10. Como é que eu vou obter essa soma aqui, ó, menos 35? Ó? Como é que eu vou obter ela? Se vocês colocarem no Excel 0 e menos, isso aqui é uma soma produto. Soma produto. Como é que vocês vão fazer essa soma produto aqui, o menos 35? Como é que vocês vão obter ele? Vamos fazer assim, ó. Vou fazer 0 vezes 10. 0 vezes 10. Mais 0 vezes 10. Então, tá zerado ainda. Mais 0 vezes 9. Mais menos 1 vezes 9. Opa, dá menos 9. 0 vezes 9. 0. Então, eu estou em menos 9 na minha soma. 0 vezes 9, 0. Mais 0 vezes 8, 0. É menos 9 ainda, né? Menos 1 vezes 8, dá menos 8. Então, menos 9 com menos 8, eu estou em menos 17. Menos 17 mais menos 7. Vou somar menos 7. 17 mais menos 17 menos 7 dá menos 24. E assim por diante. Eu vou fazendo essa soma produto, que vai dar, então, essa soma final aqui. Ó. Então, é uma forma também de comparar. Tá? Então, eu faço isso para a opção 1, faço para a opção 3, comparo a opção 3 com a referência. Então, vejam que se eu fizer a mesma coisa aqui, ó, fizer, aqui é 0, menos 1, mais 1, fizer essa soma produto, aqui vai dar menos 3 e aqui 29. Menos 29. Tá? Menos 9. Deixa eu apagar um pouquinho o que está escrito lá embaixo agora. Tá? Vai dar menos 29. Ó. Menos 29. Menos 13 e menos 29. A opção 4, se eu fizer também 0, 0, menos 1 e mais 1, colocar aqui nos sinaizinhos, vai dar aqui menos 1 e menos 7. Então, agora vem a minha pergunta. Levando em consideração o total global,
Se eu tivesse que escolher uma segunda configuração de equipamento, qual que é o melhor equipamento que eu escolheria? O 1 é a referência. Esse é o melhor. Ele é o melhor porque todos eles deram negativos aqui, os outros deram negativo na comparação. Então, ele continua sendo o melhor. A opção 1 continua sendo a melhor. No entanto, se eu tivesse que escolher uma segunda opção para o equipamento, por exemplo, vamos desenvolver 2 projetos em paralelo. Uma equipe desenvolve um, uma equipe desenvolve outro, para ver qual que vai ser o melhor no final, dentro de uma empresa. Tá? Qual o segundo projeto que eu faria? Aqui tem -1, então ele é menos, ele é pior, mas não tanto pior, né? Porque eu fiz uma comparação entre os dois. E aqui deu -7. Então, possivelmente, o equipamento com os princípios 4 aqui, né, vão ser a segunda opção de projeto que eu posso desenvolver. A terceira opção de projeto, é o 3, possivelmente é o 3, é esse aqui, porque o 3, aqui a soma deu -3 e -29. Então, talvez se fosse a terceira opção de projeto que eu iria desenvolver essa. E o conceito 2 deu -5 e -35. É o pior conceito que eu fiz da máquina. Então, talvez, na visão do cliente, né, ele não queira esse produto aqui, que nós vamos desenvolver com esses conceitos do princípio 2. Tá? Então, talvez, se fôssemos desenvolveríamos a referência 1 e o 4, né, se fosse o caso de desenvolver 2 em paralelos. Então, essa matriz de avaliação das necessidades do cliente, ela vai permitir que o projetista tenha uma ferramenta, pessoal, para tomar uma decisão na hora de fazer o projeto do equipamento, na hora de escolher qual que é o princípio de solução. Porque a nossa escolha tem que ser baseada numa decisão, né, que o cliente vai gostar. E essa decisão, então, né, é essa, baseada em cima disso. A opção 1 e depois, talvez, a opção 4. Tá? Então, é uma forma, pessoal, de a gente escolher as coisas. A gente não vai escolher tudo aleatoriamente. Então, com essas duas matrizes, essa matriz e a anterior, né, a gente tem como tomar uma decisão no projeto. Tá? E não levar todo o ônus, se não der certo, todo o ônus é nossa culpa. Tá? Então, se não deu certo, é porque alguma coisa foi mal feita antes. Tá? E talvez essa coisa mal feita antes tenha sido um estudo, né, lá do marketing que foi inadequado. Né? Então, nós fazendo isso, nós tiramos o nosso da reta. Né? Nós vamos fazer o projeto, né, e saímos da reta da gente. Né? Eu fiz toda uma análise certa. Se não deu certo lá na frente, é um outro problema, é alguma coisa que foi mal feita por outra pessoa, por outro departamento. Tá? Mas não só para isso, né? Serve principalmente para a gente tomar a decisão certa, para fazermos o melhor projeto do equipamento. Tá? Então, essa é a ideia total que vocês vão ter que criar agora, pessoal, a partir das funções do sistema de vocês. Tá? Então, vocês vão chegar até esse conceito aqui, então, vão fazer o projeto de vocês, envolve até a matriz de avaliação das necessidades do cliente, tá? Ok? Tá? Talvez vocês vão fazer, então, o croquis do equipamento com a função que vocês escolheram. Então, nesse caso aqui, opção de referência, a referência é a 1, é a melhor escolha. Então, eu vou pegar esse princípio da opção 1, tudo isso aqui, e vamos fazer um esquema dele, né? Vamos fazer um esquema manual, um desenho manual, um croquis dessa opção 1, e apresentar esse croquis da opção 1 no projeto conceitual. Somente a partir desse croquis é que vocês vão entregar, a partir deste croquis, pessoal, é que vocês vão entregar ele, né? Vocês vão entregar esse croquis para o projetista, para ele fazer o desenho, tá? Até então, pessoal, o que vocês fizeram foi um croquis, né? Foi um croquis, um desenho esquemático, vocês vão fazer um desenho esquemático, e esse desenho esquemático vocês vão entregar agora para o projetista, que vai fazer o cálculo do tamanho das peças, vão fazer o cálculo
do tamanho do rolamento que vai ter, das peças, e esse sujeito, o projetista, vai encaminhar para o desenhista, que vai fazer o desenho no CAD do equipamento. Tá? Até agora, no projeto, vocês não mexeram no CAD ainda. Vocês não fizeram nenhum cálculo até agora. Só análise de informação. É a partir de agora que vem os cálculos de engenharia, que vocês estão aprendendo no decorrer do curso de engenharia de vocês. Tá? Nada de cálculo até agora. Tá? Somente a partir dessa decisão é que é feito os cálculos que vêm para frente. Tá? Então, vejam que nós estamos trabalhando já quantas semanas? 5 semanas, né? 5 semanas, 4 semanas nesse projeto. Tá? É claro que esse projeto não vai demorar 4 semanas para chegar até esse ponto. Nós estamos fazendo assim porque eu estou dando a aula, vocês estão testando, vocês estão fazendo, né? Isso é feito em 4, 5 dias, né? Quando vocês estão trabalhando lá na empresa de vocês 8 horas por dia, chegar até esse ponto no projeto do produto é 4 dias, gente. É 4 dias para chegar até aqui. Uma semana, talvez. Trabalhando 8 horas por dia, uma equipe de 3 pessoas, 3 vezes 8 são 24 horas, né, por dia, né, de trabalho, de esforço de homem projetista, né, de projetista, 24 horas de esforço por dia de projetistas, isso em uma semana bate esse negócio, termina esse negócio, tá? Nós estamos se arrastando aqui por 5 semanas já, né? É tudo rápido isso aqui, tá? Para chegar nesse conceito, que é um croquis, é um desenho, tá? Deixa eu mostrar um desenho para vocês aqui, só um minutinho. Deixa eu abrir um arquivo aqui, tá? Que vocês têm também, né? Por aí lá no Google Sala de Aula, vocês também têm esse documento aqui, ó. Deixa eu só achar aqui ele. Eu esqueci de abrir antes. Onde que nós vamos chegar? Só um pouquinho. Projeto. Metodologia de projetos. Né? Guardado em exemplos de projetos. Eu vou pegar um aqui para mostrar para vocês. Feltrin, Barp, Bareta. Eu tenho todos os trabalhos que são feitos, eu tenho Somense. Vamos pegar aqui o Somense. Deixa eu, enquanto isso, novamente, só um pouquinho. Compartilhar a tela de novo. Não devia ter deixado de compartilhar a tela. Ó, esse aqui, eu vou ampliar um pouquinho ele. É o projeto, é um relatório de estágio na época, eu vou colocar aqui, ó, projeto informacional e conceitual de um sistema de higienização de esteias frigoríficas. É o Leonardo Somenzi, ele fez em 2012, hoje é engenheiro formado, né? Trabalha na parte de projeto de máquinas, tá? O Somenzi. Vejam o que ele fez. Lá no... Ó, o item 4, que é o projeto que vocês estão desenvolvendo. Esse aqui é o projeto, item 4. Depois, da metodologia, vem o item 4. Ele fez o planejamento do produto, análise de mercado e viabilidade, ó, análise de tecnologias, descrição dos requisitos no projeto produto. Ideias de produtos, vejam, ideias do produto que ele iria projetar, tá? Ó, ideias de produtos. Ele fez uma análise no INPE de patentes sobre esse produto que ele estava projetando, então ele colocou uma descrição das patentes aqui, ó. Ó, tem várias patentes no INPE que descrevem de alguma forma esse produto para higienização de esteiras transportadoras, tá? Essas esteiras, pessoal, são as esteiras que levam os alimentos dentro das empresas de agroindústria, né? Para levar um pedaço de carne, um filé, alguma coisa dentro do frigorífico, tem que ter uma esteira. Depois, essas esteiras têm que ser lavadas, higienizadas, né?
Então, ele fez uma máquina para poder limpar essa esteira automaticamente, tá? Então, ó, aqui, ó, os princípios, como é que é feito hoje, ó. O pessoal na época usava esfregão de aço, ó, como é que ele filmou como é que era feito manualmente lá na indústria, como é que eles lavavam, ó, tá? Fez o planejamento do projeto, tá? Que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, o cronograma, identificação do problema, ó, agora é o projeto informacional. Ele está realizando o projeto informacional. Item 4.3, que é igual ao de vocês. 4.3, ó. Realizou o projeto informacional, quais são as etapas do ciclo de vida dele, ó, todas as tabelinhas que vocês estão fazendo, ó, vejam quanto que dá, ó, necessidade do cliente, ó, em grau de priorização de 1 a 5, continua embaixo, ó, olha quantas necessidades do cliente foram identificadas, requisitos do cliente, então, tá? Requisito, função do equipamento, então, ó, aqui, desculpe, aqui os atributos específicos, não, atributos específicos, depois a matriz de, tudo que vocês fizeram, ó, tem vários exemplos para vocês fazerem também, ó. Todos esses exemplos estão disponíveis para vocês, tá? Aqui, ó, então, matriz, essa aqui foi a única que vocês não vão fazer, vai ser essa aqui, né? Tá? A única que vocês não vão fazer vai ser o QFD, tá? Chegou na especificação do projeto produto, que é o final do projeto conceitual, ó, com todas as definições, tá aqui então, tá? E fez o projeto conceitual, ó, iniciou o projeto conceitual. O projeto conceitual, ele definiu a função do produto, ó, as funções do equipamento, ó. Transportar, conduzir, esfregar, enxaguar e secar. Funções principais. Funções elementares. Transportar equipamento, posicionar, ó. Cada uma dessas funções estão colocadas aqui, ó, né? Tem que ter um princípio de solução. Então, vamos para trás, ó. Definiu as funções. Isso aqui, você senta e define função de uma vez só? Não. Tudo isso demora dias, demora muitas horas de conversa com a equipe de projeto. Você faz uma função, apaga, faz nova, define, faz nova. Amanhã você sonha com esse negócio de noite, no outro dia você coloca uma outra função, no outro dia vem outra ideia, isso aqui vai mudando, né? E essa aqui, então, é a versão final, né? Que foi colocada aqui. Várias dessas figuras são feitas até chegar na versão final, tá? Vem a matriz morfológica. Para cada uma dessas funções, que estão colocadas aqui em cinza, aqui, tá? Esse cinza mais claro. Vem, então, a matriz morfológica, ó. Para cada uma delas, ó, na matriz morfológica, vejam, é colocado, então, o seguinte, ó. É colocada a função principal, a função parcial e a elementar. E é colocado, então, o princípio de solução. Ó, cada princípio de solução, pessoal, é colocado um desenho, um croquis, pessoal. Ó, é um desenho, ó, um desenho manual. É aquele desenho que vai lá na folha, que fica na gaveta, a ideia. E para cada função, que é transportar equipamento, ó, ele pensou numa alça, eu coloco aqui embaixo, alça, rodas, e faço o desenho. A gente coloca a vantagem e a desvantagem. Tá? Então, a alça, para carregar o equipamento, ocupa menor espaço. Porém, a desvantagem é maior peso para transportar. O sujeito tem que gerar uma força muito grande. A roda é mais fácil de transportar, é mais ergonômico, como vantagem. E desvantagem, ocupa maior espaço. Então, para cada princípio de solução, ó, que eu estou identificando, todos são princípios diferentes. Ó. Eu vou colocando sempre a vantagem e desvantagem, vantagem e desvantagem. Para cada função, ó, cada função, nós temos o princípio que foi identificado, vantagem e desvantagem. Tudo é um desenho esquemático, pessoal, tá? Ó, todos são desenhos esquemáticos, tá? Para fixar equipamento na esteira, ó, o último foi a gravidade que ele pensou, tá? Ok? Ó, podia ser um grampo esse aqui, né? Ou um parafuso, tá? Então, ó, cada função que foi definida
tem um princípio de solução. A gente procura, geralmente, definir até 4 princípios de solução. No caso, não teve mais ideia. Então, se não teve mais ideia, parou aqui, ó. Mas geralmente tem 4, pode ter 5, pode ter 6, pode existir um princípio de solução que tenha 10 ideias. Então, a gente faz 10 colunas, né, para colocar isso, tá? Ok? Então, não fica limitado. E tudo, por enquanto, são desenhos manuais. Como é que vocês vão fazer esses desenhos manuais de vocês? Vocês vão fazer isso numa folha de papel, tá? Tem que ser um desenho manual aqui, pessoal. Eu não quero desenho no CAD, tá? Não quero desenho no CAD. Por mais que vocês tenham a ideia de vocês de trabalhar melhor no CAD, eu quero que vocês façam aqui um desenho manual. Vocês vão fazer o desenho manual numa folha e depois vão pegar essa folha e vão fotografar a folha, o desenho, recortem, coloquem no Word, recortem a figurinha e colhem aqui a figurinha. Velcro, botão e assim por diante, tá? Ok? Vamos fazer isso aí, tá? Ó, o princípio, fixar revestimento de limpeza. Podia ser um velcro, cola, botão ou troca de componente. Sei lá como é que ele pensou nisso aí, tá? Então, tá? A gente faz o croquis sobre cada uma dessas funções. Então, vejam, pessoal, vou agora reduzir aqui um pouquinho. Olha a matriz morfológica. Deixa do começo até, ó. Começa aqui a matriz morfológica. Então, ó, tem a função principal, a função parcial. Na função parcial, tem várias funções parciais de segundo nível ou elementares. Ó. Então, vejam a tabela, como ela está recortada, a tabela. Tá? Quantas páginas deu disso? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 páginas de matriz morfológica. Tá? Então, na matriz morfológica foi colocado o princípio de solução, tá? E as vantagens e desvantagens, tá? Ok? Bom, 8 páginas de matriz morfológica, tá? Agora vem a matriz de decisão. Ele vai pegar e pegar cada figurinha dessas que foram colocadas na matriz morfológica e vai colocar na ordem de um produto. Tá aqui ela. Vou ampliar um pouquinho. Ó. Matriz de decisão. Opção 1 de produto. Para a função transportar equipamento, ele escolheu rodinhas. Posicionar equipamento, essa opção aqui, com o nome embaixo. Tá? Coloquem o desenho e coloquem o nome rodas. Fixar equipamento, essa opção. Regular posição, mola. Remover revestimento de limpeza, velcro. Fixar revestimento, velcro. Conectar condutores, uma válvula, deve ser uma válvula de engate rápido aí, tipo hidráulica pneumática. Regular vazão, uma válvula borboleta, né? Transportar fluido, não sei o que é aqui, uma bomba peristáltica, né? Uma bomba peristáltica, tá? E assim, ó, para cada função, ele definiu um princípio de solução e opção. Então, a matriz de decisão dele, ó, tem 2 páginas, ó. Acho que acabou. 2 páginas e meia, tá? Com todos os princípios de solução para cada função, tá? Para cada função. Não quero dizer nada, mas as máquinas que vocês estão projetando são mais ou menos igual a essa aqui, né? Vai ter um conjunto de funções e de princípios de solução mais ou menos desse tamanho, tá? Mais ou menos desse tamanho, tá? Então, vocês vão chegar nessas... Vão fazer a matriz passa, não passa. Tá aqui, então, matriz passa, não passa. Uma página de matriz passa, não passa. Matriz de avaliação, a referência 1, uma página de matriz de avaliação, tá? A referência escolhida foi a 1, ela foi a melhor, apesar de tudo, ela foi a melhor. E para finalizar o projeto de vocês, ó, tem os cálculos, como foi feito todos os cálculos aí da matriz morfológica, o esquema da concepção do produto, ó. Tá aqui ele, ó. Deixa eu ampliar ele. Ó. Esse aqui é o esquema da concepção do produto de vocês. Tá? Então, é aqui que eu quero que vocês cheguem. Principalmente até o projeto conceitual
e um croquis do equipamento que vocês vão estar projetando. Como eu falei no início, nós não temos tempo para fazer o projeto dimensional do equipamento. Tá? Não vamos ter tempo para fazer o desenho no CAD do equipamento, mas nós temos que concluir com esse desenho esquemático o nosso projeto dessa disciplina. Tá? Nessa disciplina, nós vamos concluir com um desenho esquemático. Nesse desenho esquemático, tá? Tem, então, todas as funções estão colocadas aqui. Então, aqueles princípios, aqueles desenhos individuais estão colocados aqui, né? E nessa figura tem aqui a indicação de cada componente, ó. Aqui já são componentes físicos, tá? São os princípios de solução, ó. O 1, vamos ver onde está o 2 aqui, o 2, né? O 3 também está na sequência, onde está o 3, o 3, e assim por diante, ó. E aí, com essa numeração que foi colocada na figura, a gente faz uma descrição, então, de como funciona o equipamento. Ó. De acordo com a numeração apresentada na imagem 15, o princípio de funcionamento do sistema de higienização é transportado manualmente até a parte frontal da esteira através do transportador 1, que é o 1, está aqui, ó, tá? Então, esse carrinho é um carrinho, né? Ele é transportado até a posição frontal da esteira, tá? Que é a esteira. Tá? Aí, onde será efetuada a higienização. Posteriormente, é efetuada a fixação da esteira a partir dos engates rápidos 2. Ó. Tem os engates rápidos 2 aqui, ó, que ele fixa na esteira, para não ficar mexendo tudo isso aqui. Ó. Aí depois, regula, faz a regulagem 3, e assim por diante. Então, vocês vão fazer uma descrição de como funciona o equipamento de vocês. Tá? Então, aqui, vocês terminam o projeto conceitual do equipamento de vocês. Tá? Então, isso tudo é um esquema, é um croquis, pessoal. Tudo é um croquis. Nada de ideia pronta até aqui. Tá? Como eu falei, isso é feito no início do projeto em 2 ou 3 dias. Tá? E a ideia é chegar nesse ponto com um esquema. Tá? Todo projetista, antes de fazer no CAD, ele faz um esboço. É esse esboço que se quer nesse projeto. Tá? Mas um esboço descrevendo qual é o princípio de solução dele. Puxa, gente, daí vem o seguinte, ó. Nesse esboço, a gente agora vai... É um algo inovador. É algo novo. Eu tenho que fazer a patente do produto. Então, eu já vou contratar uma empresa de marcas e patentes, de patente, né? E vou contratar um profissional para fazer o documento para requerer a patente da máquina ou de algum dispositivo que tenha nela. Então, esse desenho que está aqui, ó, esse desenho e essa descrição que está aqui embaixo, ó, é o que vai na patente. É o que nós vamos escrever e vamos encaminhar no documento da patente. Tá? Nós vamos usar esse código já digitado aí, ó, e mandar para a patente. Tá? Nada é perdido. Tá? Depois, nós vamos submeter o nosso projeto para um órgão financiador, a Sinapse da Inovação, que vai dar dinheiro a fundo perdido para a gente executar o projeto do equipamento. O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar esse desenho aqui, ó, que é um croquis, e vamos colocar lá no projeto para encaminhar lá para a Sinapse, para o governo do estado. Nós vamos pegar esse desenho e essa descrição e vamos encaminhar para lá. Mas é claro, depois que está feito a patente, né? Porque senão a gente perde essas informações quando a gente encaminha o documento para um órgão financiador. Então, depois que a patente está pronta, é isso que vai lá para a gente pedir dinheiro a fundo perdido para fazer o projeto. E assim a gente continua usando o que já fizemos pronto. Tá? É assim que é feito esses projetos, pessoal. Tá? Então, esse projeto do Somenze, tá? Vejam o nome aqui, ó, Somenze 2012. Projeto informacional e conceitual de um sistema de higienização de esteiras frigoríficas. Tá? Vocês poderiam utilizar ele como um exemplo para até onde vocês vão chegar no projeto de vocês. Tá? Então, ele é um ótimo exemplo para vocês chegarem. Tá? Então, vocês vão chegar até aqui, até esse ponto
no projeto de vocês, tá? Talvez vão fazer algum desenho depois para mostrar um desenho no CAD, tudo bem, né? Mas é até aqui que eu quero de vocês, tá? Só tem que ter um cuidado, pessoal. Em termos de escrita, ele está muito bem escrito, tá? Só que você tem que cuidar aqui, ó. Imagem, tá? Quando esse relatório foi feito em 2012, tá? As regras de escrita acadêmica eram outras. Então, veja aqui, ó, está escrito aqui embaixo, ó, imagem 15, 2 pontos, esquema da concepção. Isso é o que era feito até 2013. Era assim que nós escrevíamos, imagem, tá? Nós tínhamos um caderninho de regras e escritas de trabalhos acadêmicos da universidade que dizia que nós tínhamos que escrever aqui embaixo, ó, imagem, e era aqui embaixo. Agora, em 2020, as regras são outras, certo? Você tem que observar aquele livrinho que está lá no manual de escritas de trabalhos acadêmicos. Agora as regras são outras. A forma do trabalho é a mesma, só que como escrever está diferente, como referenciar está diferente. Ó. Isso aqui, ó, é um quadro, ó, é um quadro. Não se escreve mais quadro embaixo, nem 2 pontos aqui, ó. Agora vai quadro em cima, o nome do quadro ó, vai aqui em cima, ele vai aqui em cima, aqui vai o nome quadro, quadro 5, tracinho, necessidades do cliente. Tá em cima, não é mais embaixo. Então, mudou algumas coisas na hora de escrever. Mas toda a forma do projeto que está aqui é igual que vocês estão apresentando, só mudou as formas de escrever ele. Então, vocês podem olhar ele ter como uma referência para desenvolverem o trabalho de vocês depois, tá? E todos os trabalhos que falam de projetos de sistemas mecânicos, mais ou menos estão assim, tá? Mais ou menos estão assim, tá? Ok? Então, são as referências para vocês fazerem o trabalho de vocês. Ok? Então, isso é o projeto conceitual que vocês têm que começar a trabalhar para concluir ele, tá? Então, ele é a etapa final do nosso projeto, tá? Nós estamos já na reta final do trabalho, tá? Nós já estamos na reta final do trabalho, tá? Então, é até aí que vocês têm que concluir todo esse trabalho de vocês, ok? Bom, essa, então, é a ideia, tá? Do projeto conceitual, certo? Então, vocês vão ter que desenvolver, então, essas atividades a partir de agora, tá? E tudo depende dessa análise de funções, tá? Então, vocês devem ter pensado já nessa semana que passou na função do equipamento, tá? Como é que vocês vão definir? Isso é o que você tem que entregar hoje. As funções do equipamento, a estrutura funcional do produto de vocês. Vocês têm que fazer a entrega hoje, tá? Então, vocês devem ter trabalhado e pensado nessas funções aqui, né? Olhando essa figura aqui que eu falei para vocês olharem, né? Vocês vão olhar essa figura, tá? Vão colocar na frente de vocês mais ou menos uma imagem do produto do concorrente de vocês e vão pensar que cada componente desses é uma função que o produto tem. Tudo é uma função. E para fazer essa análise funcional, vocês vão pensar na ideia do produto do concorrente, colocar essa imagem na cabeça de vocês e vão fazer uma reengenharia, né? Tudo isso que o produto do concorrente de vocês tem é uma função que tem que ser executada também pelo equipamento de vocês. Aí vocês vão definir o nome da função principal e vão pensar na forma de estruturas, funções parciais, ligar, desligar, acionar, transmitir, monitorar, garantir segurança, conter, refrigerar, lubrificar, controlar e regular, e vão executar uma estrutura funcional para o produto de vocês, tá? Ok? Em termos de função parcial e função elementar, tá? Cada uma dessas funções vai ter um conjunto de funções abaixo dela. Então, é isso que vocês devem ter feito para hoje, tá? E aí, para cada função dessas aqui, ó, vão, a partir de agora,
colocar ela na matriz morfológica, né, e encontrar um princípio de solução para elas, tá? Para poder fazer todo o projeto conceitual, tá? Mais ou menos, então, ó, uma estrutura de um compressor de ar, levando em consideração esses parâmetros aqui, ó, mais ou menos é alguma coisa assim, ó. Tem que a função principal, fornecer ar comprimido a uma vazão, tem que ter um parâmetro de desempenho do equipamento do produto, aqui tem dois parâmetros de desempenho, vazão e pressão, né? Fornecer ar comprimido a uma vazão de 600 litros por minuto e pressão de 12 bar. Função principal. Para atender essa função principal, tem todas as funções parciais que tem que atender ela. Comprimir ar e tem as funções elementares, gerar vazão, gerar pressão, armazenar, eliminar condensado, resfriar ar e assim por diante. Ó. Todas as funções parciais, né, que vão ter que ser executadas por um princípio de solução. Tá? Ok? Então, definir essa estrutura na forma dessa árvore ou aquela anterior, como eu falei aqui, ó, nessa ordem aqui, e depois, então, gerar a matriz morfológica, matriz de decisão, passa, não passa e avaliação. Tá? O que vocês pensaram de função para o ventilador mecânico de vocês? Eu coloquei aqui, olhando essa figura aqui, ó, olhando essa figurinha aqui, ó, de um sistema mecânico complexo, de um sistema complexo, nós temos que ter todas essas funções aqui, ó. Ligar, desligar, acionar, transmitir potência, monitorar, tudo isso que eu tenho que ter de função. E outras ainda, né? Tem a função principal e depois as parciais, que são essas que estão ao redor, são ao redor da função principal. Olhem para a figura e o que tem de função aí. É isso que vocês fizeram nessa semana. Vocês olharam para essas figuras aqui, ó, ou outras, né? E pensaram em função. Você tem que pensar em função. Tá? Então, vocês devem ter, a partir das necessidades do cliente, definido a função principal. Então, a função principal, eu estou olhando aqui, isso aqui, ó. Função principal. Vai ser o quê? Vai ser uma caixinha que vai em cima. Essa aqui é a função principal. A função principal do ventilador mecânico é fornecer, não sei, vocês que sabem, fornecer ar a uma vazão de X metros cúbicos por hora e pressão de X bar para um paciente do coronavírus, para um paciente coronavírus. Tá? Então, essa é a função principal de vocês, coronavírus. Tá? Para baixo da função principal, vocês vão colocar o conjuntinho de funções parciais. Primeira função parcial, que talvez esteja dentro das fronteiras do sistema, ligar e desligar o sistema. Ligar e desligar. Dois verbos. Nessa função ligar e desligar, embaixo dela, vai ter o seguinte, ó, vai ter uma outra estrutura, onde eu vou colocar aqui a função ligar, e vai ter a outra função desligar. Ó, tudo isso aqui é função. Então, o equipamento de vocês tem a função ligar e desligar. Isso é função, ligar o equipamento, desligar o equipamento. Também vai ter que ter uma função desligar de emergência.
toda máquina hoje tem, toda máquina mecânica, né, tem uma função desligar de emergência. Desligar de emergência. No torno tem, né? Aqui também talvez tenha, não sei. E talvez tenha outras funções, mas a princípio, ó, tem uma função ligar, outra desligar. O ligar poderia ser um botão e o desligar poderia ser uma opção de corrente elétrica, uma voz, né? Desligar o equipamento. Pronto, desligou o equipamento. Tá? Vai ter que ter uma função acionar. Você tem que colocar aqui, ó, a função acionar. Essa função acionar o equipamento vai ter várias subfunções abaixo dela, que eu não sei quais são, vocês devem ter definido a partir da pesquisa de vocês. Quais são as funções acionar? O acionar tem a função acionar o sistema. Vamos pensar no sistema acionar. Tem vários acionar o sistema. Né? Tem que acionar ventilador, acionar, vamos pensar assim, acionar fluxo de ar, acionar fluxo de ar, acionar o que mais? Acionar, vai ter vários acionar aqui, tá? Então você tem que pensar o que tem que acionar, tem que olhar para a figura aqui, ó, do concorrente e ver o que tem que acionar. Só que ainda nessa etapa não pode aparecer o princípio de solução. Vejam aqui na figura, ó. Acionar, vamos para frente, transmitir potência. Então, vai ter a função transmitir potência. Aqui em algum lugar tem a função transmitir potência. Vocês vão colocar aqui transmitir potência, ó, aqui ela, e vão colocar na mesma forma o que tem embaixo dela. Vamos ver o que mais tem. Monitorar. Ó, olha aqui, monitorar. Tem monitorar aqui, ó. Ó. Dentro da função monitorar, possivelmente vocês vão ter que monitorar. Vocês vão abrir aqui uma função. Deixa eu apagar um pouquinho aqui umas coisinhas aqui, para nós colocar monitorar. Dentro da função monitorar, deixa eu apagar aqui um pouquinho, acionar. Só para vocês verem aqui, ó, só na função monitorar. Na função monitorar, vai ter aqui várias outras, né, na sequência, e eu vou colocar aqui a monitorar, aqui, ó. Monitorar. Monitorar. Dentro da função monitorar, ó, vai ter várias outras funções monitorar. Vai ter que monitorar. Vamos colocar o verbo. Sempre começa, a função começa com o verbo. Monitorar. Monitorar. Pressão vascular, não sei se é pressão vascular, que seria o termo certo, pressão a pressão do paciente, né? Monitorar a pressão arterial, sei lá se é arterial, não sei o nome certo, arterial. Tem que monitorar batimento cardíaco. Monitorar batimento cardíaco. São coisas diferentes, né? Tem que monitorar o que mais ali? Monitorar vazão de ar. Monitorar vazão de ar. Porque está entrando ar no sujeito, se entra muito ar ou pouco ar, tanto muito como pouco, deve dar problema, né? Então tem que ficar monitorando vazão. Tem que monitorar, sei lá, deve ter uma série de coisas que tem que monitorar no equipamento de vocês. Ó. É só vocês olharem para o concorrente e ver o que tem aqui de monitoração. Então, o equipamento que vocês vão projetar tem que monitorar uma série de coisas. Então, só na função monitorar, vocês vão ter várias funções parciais, ó, que talvez vão requerer algum princípio de solução. Para monitorar batimento cardíaco, vocês vão ter que encontrar lá na fornecedor,
não sei como é que é feito o monitoramento do batimento cardíaco. Qual o equipamento que faz isso? É uma célula de pressão? É um sensor de... Que tipo de sensor que faz o monitoramento disso aí? Tá? Então, você tem que depois identificar o que usa nele. Tá? Por isso que todo o trabalho depende do projeto informacional, lá no começo. Tá? Tecnologias que eu estou usando. Dentro da função conter, né? Vejam aqui, ó, eu tenho que conter, ó, só aqui, ó, nessa figurinha aqui, ó, eu tenho que conter o paciente imobilizado. Não sei se ela entra dentro da função do equipamento. Eu tenho que conter, ó, conter o ar que vai ser transportado, ó, aqui dentro, ó, vai passar o ar, o oxigênio, né? Como é que eu vou conter esse oxigênio? Então, vai ter lá uma função conter. Conter ar, como é que chama esse ar? Ar que vai entrar no pulmão. Conter ar que vai sair, né? Transportar ar que vai sair. Tem tudo. Ó, eu tenho que conter, ó. Eu tenho que conter os equipamentos que vão dentro dele, ó. Aqui dentro vai um computador, vai alguma coisa. Como é que eu vou conter isso aqui dentro? Conter os equipamentos eletrônicos. Vai ser para conter os equipamentos eletrônicos. Vai ser uma plataforma de aço inoxidável ou vai ser alguma coisa injetada em plástico? Princípio de solução depois, né? Tudo tem uma coisa. Tem óleo nesse equipamento? Tem lubrificante? Tem que conter o lubrificante. Então vai ter uma série de coisas que vão ser contidas ali dentro. Tá? Refrigerar, lubrificar, cada um desses casos talvez tenha. Será que lubrificar tem alguma coisa? Né? Não sei. Controlar, talvez tenha. Regular. Ah, eu tenho que ter um regulador, ó. Vejam aqui, ó. No desenho aqui, ó. Aqui eu tenho uma válvula, ó. Aqui eu tenho um regulador de pressão, no mínimo. Tem que regular a pressão. Eu tenho que monitorar a pressão, que é um sensor, e regular a pressão é uma válvula. Princípio de solução. Tá? Vejam, gente, ó, aqui tem outra válvula. Aqui tem ó, o sensor de pressão, ó, o sensor de vazão, né? Como é que eles medem a vazão do ar lá no sistema, no hospital? Vocês já viram isso? Eles têm um tubinho, né, de vidro, né? Não sei qual que é o nome correto para isso. Tem uma esferinha aqui dentro, né? E o ar que entra aqui dentro, ó, ele entra e empurra essa esfera para cima. Eles têm um indicador aqui de pressão que você regular. Eu quero uma vazão de tantos litros. Você vai abrindo a vazão de ar e essa esferinha vai subindo. Opa, esse ponto aqui indica 5 litros por minuto. Então, esse é exatamente isso aqui. É o sisteminha para medir a vazão de ar. Aqui também talvez tenha a mesma coisa. Tá? Aqui para medir pressão deve ser, ó, né? Aqui, ó, conexão para conectar tubo, né? Aqui, ó, deve ser o sistema, a bomba o compressor de ar, a bomba que gera compressão de ar. Aqui para transportar o ar, ó, para fixar, ó, aqui também aqui embaixo, ó, para fixar o sistema, tem rodinha, não tem rodinha? Tudo é função, a gente. Então, tudo isso aqui faz parte do sistema e a gente tem que transformar nessa estrutura funcional para que cada uma dessas funções sejam adequadamente identificadas um princípio de solução. Tá? Então, a etapa de vocês, tá, pessoal, é justamente fazer isso. Tá? Então, é o que vocês tenham, né, trabalhado hoje para fazer isso. Tá? Então, agora eu vou descartar tudo isso aqui. Tá? É o trabalho, então, de vocês fazerem hoje aí. Tá? Então, vejam que, a partir disso, então, vocês partem, então, para a estrutura, né, para a parte seguinte, que é fazer o estudo das matrizes, que eu comentei antes. Tá? Então, esse é o trabalho, então, de vocês para agora. Tá? É o que vocês têm que produzir, então, né, a partir de agora. Fazer, então, vamos gerar aqui de novo. Podem tomar como exemplo esse material aqui do Somenzi, tá? Fazer a estrutura funcional como eu mostrei agora para fazer ela. A matriz morfológica com vantagem e desvantagem, tá?
E aí, na sequência, né, a matriz de decisão, com as opções de equipamento, matriz passa, não passa, e matriz de avaliação. Finalizam isso, a concepção 1 é a melhor? Sim. Fazem o croquis do sistema que vocês vão propor para o projeto conceitual. Tá? Então, essas são as atividades do projeto conceitual. Tá? O que vocês têm que executar. Tá? Então, agora depende do sentar, né? Depende, então, do fazer toda essa estrutura, né, que está sendo pedida aí. Uma parte você já tem, outra parte tem que conversar em grupo novamente e irem desenvolvendo novamente isso. Tá certo? Tá? Então, atividade, então, para ser feita. Pessoal, ninguém me perguntou nada. Alguém tem alguma questão, né? Como eu falei, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Não tenho nenhuma... Tem uma pergunta aqui do bate-papo que eu não deixa eu ver, tá? Né? A entrega é para hoje às 11 horas, Érica, tá? Então essa estrutura tem que ser desenvolvida, tá? Bom, gente, mais ou menos, então, é o trabalho de vocês, tá? Propor, então, esse princípio de solução agora, tá? É o projeto conceitual. Vejam que nós estamos na reta final, tá? O que eu tinha para falar sobre o produto para vocês é isso, tá? Depois da sequência que nós identificamos os conceitos, parte para o projeto preliminar, que é os dimensionamentos, e o projeto detalhado, que são os desenhos que vão para a fabricação. Mas esse nós não vamos fazer desenho de fabricação. Nós vamos parar no conceitual, tá? Então, o desenvolvimento de um produto, ele atende a essas ideias. Tá? Eu ainda vou falar do projeto preliminar e do detalhado, mas não com o propósito que vocês façam ele, só para manter, para nós definirmos o que é ele, o que são esses dois projetos. Mas necessariamente vocês não vão fazer. Tá? Então, o trabalho de vocês conclui no conceitual. Tá? As próximas entregas que vêm pela frente são relacionadas com o conceitual e com o projeto em si final, com o projeto total que vocês têm que desenvolver. Tá? Então, assim, o que acontece? Só para finalizar essa apresentação de agora, tá? Vou voltar aqui, ó, isso aqui, ó. Deixa eu novamente apresentar aqui, para poder dar o início da próxima atividade, tá? Da nossa próxima aula daqui a pouquinho. Deixa eu novamente compartilhar a tela. É o projeto que nós estamos desenvolvendo, as etapas do projeto. Vocês fizeram o projeto informacional e agora vão concluir, então, o conceitual. Ou melhor, vocês já sabem exatamente quais são todas as etapas, ó, que fazem parte do projeto informacional, ó. Vocês conhecem todas as etapas aqui, ó. E conhecem todas as etapas agora do projeto conceitual. A1, A2, estudar estruturas, selecionar estruturas, a definir concepção avaliativa, seleção da concepção e identificação do processo de fabricação. Então, vocês conhecem tudo isso. O que é feito no preliminar e no detalhado? No preliminar, vem a construção do protótipo, né? Definição dos componentes, revisão de patentes de novo, definição da seleção de layouts alternativos, realização de mockups. Mockups são protótipos que não são construídos com o princípio físico, tá? São feitos em gesso, em barro, de madeira, né? Quando nós construímos lá, ano passado, o veículo lá de mobilidade urbana, foi feita uma estrutura inicialmente de madeira. Vocês viram aquela estrutura de madeira lá no laboratório, né? O pessoal fez de madeira com fita, mas para ter uma ideia do tamanho dele, aquilo é um mockup. Aquilo é um mockup, não é um protótipo, é um mockup. Tá? É esse cara aqui. Tá? Então, isso
são atividades, ó, mockup, é esse elemento aqui, ó. Isso são atividades que vão ser feitas no projeto detalhado. Avaliação de layouts dimensionais e layout final do produto. Então, isso é o que é feito no projeto preliminar. E no detalhado, vocês vão fazer protótipos de novo, né? Continuar com os protótipos, otimizar especificações dos componentes, fazer o desenho técnico dos produtos, fazer o catálogo, manual de peças e assistência técnica, manual de operação, manual de fabricação, detalhamento da manufatura, né, o manual de fabricação, solicitação de investimento. Vocês vão ter ideia do preço das peças, componentes, para poder fazer o orçamento final do produto e avaliação quanto ao atendimento do plano da empresa. Tá? Ok? Se realmente vai dar lucro ou não vai dar lucro o projeto no final agora. Né? Agora sim vocês sabem tudo. Tá? Então, é o projeto detalhado, que é o item 4. Tá? Então, digamos assim, vocês já conhecem tudo isso. Quais são as etapas de tudo isso aqui? Antes de fazer o projeto informacional e conceitual, vocês precisam, então, fazer o planejamento do produto e, principalmente, o planejamento do projeto. O que vai ser necessário para mim fazer o projeto? Planejar, organizar o que é o serviço que vocês vão desenvolver. Isso aqui é o serviço. Isso aqui é o serviço que vocês vão desenvolver. Quem que vai fazer cada uma dessas etapas? A etapa 1, quem faz? A etapa 2, quem faz? Quanto tempo demora? A etapa 3, quem faz? Quanto tempo demora? O que é necessário para fazer a etapa 4? Quanto tempo demora? Antes eu tenho que terminar a etapa 2 para depois fazer a 4. Então, você tem que fazer esse planejamento e organização do projeto, que é o planejamento do projeto, que é a etapa, então, que eu vou mostrar para vocês agora, na sequência da nossa apresentação.